Eu cliquei aqui para. Ei, deu certo. Então vamos lá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aí à nossa aula de revisão. A intenção dessa aula de hoje é exatamente trabalhar com vocês a revisão do conteúdo a partir do simulado, né? Que foi o simulado, na verdade, é o simulado da prova. Então, eu elaborei ali questões que são referentes a cada um dos conteúdos das rotas que nós trabalhamos aí para a segunda avaliação. E aí nós vamos comentar esses conteúdos a partir das questões que foram elaboradas para o simulado. Lembrando que o simulado, ele já é, vamos dizer assim, o que seria o nível de dificuldade da prova. Então, ele já é uma preparação para a nossa avaliação da A2, que está marcada para o dia 6. Então, nossa avaliação vai ocorrer na quinta-feira, dia 6. Hoje nós faremos aí a revisão do simulado, e nós estávamos conversando aí um pouquinho antes que as atividades, elas vão ficar abertas ainda. O simulado vai ficar aberto até domingo. Segunda-feira, a gente vai subir aí a aula de revisão para o Educa, e o simulado já vai estar fechado. E então vai ficar aberta as demais atividades até quarta-feira, às 23h59, porque na quinta-feira já é a nossa avaliação, né? A nossa prova. E nós vamos precisar computar todas essas atividades que foram atividades avaliativas e somar também com a nota da prova aí que vocês farão no dia 6, tá? Então, nós estamos aí na reta final. Eu sei que é um desafio, porque a gente está aí sempre com mais de uma disciplina. Eu sei como é a vida do estudante, mas eu tenho certeza que nós vamos conseguir chegar a um resultado positivo, tá? Então, bom dia. Eu vou deixar o professor Rodrigo aí se apresentar, dar as boas-vindas a todos vocês, e daqui a pouco a gente inicia, então, a nossa revisão. Queria agradecer especialmente aos tutores, porque os nossos tutores, eles têm trabalhado incansavelmente e são, assim, muito parceiros mesmo, tá? Então, queria muito agradecer vocês que conseguem aí estender o braço de cada um de nós e chegar em todos os alunos que estão, cada um no seu polo, viu? Então, muita gratidão, tanto os tutores EAD quanto aos tutores presenciais, tá? Eu ainda vou ter o prazer de passear nos polos para conhecer aí os meus acadêmicos. Bom dia a todos, me chamo Rodrigo. Poucos me conhecem, né? Eu quero desejar a vocês que tenham uma ótima aula de revisão, consiga atingir uma nota boa na prova, né? Que a professora Karine realizou uma prova, fez uma prova bem tranquila, no qual o simulado vai ser em cima da prova, né? E que vocês consigam colher bastante aprendizado, colher frutos dessa aula que vai ter hoje, né? E que falta agora só mais um semestre para vocês estarem concluindo o curso de gestão pública. Desejo a todos uma boa aula e até mais. Aí, muito bem. Nós já fomos convidados para ir lá no Polo de Itacajá, viu, Rodrigo? Eu estou querendo ir. O pessoal tava todo mundo viajando antes de ontem, eu acho, né? Que era para avaliar os projetos. Eu estou esperando minha vez. Vão me convidar ainda para eu avaliar os projetos em algum polo e eu vou, porque eu quero conhecer o pessoal. E é bem interessante essa vivência no polo. Eu já tive a oportunidade de conhecer 3 polos, né? O de Palmas, que eu trabalho, no Guaraí e Ponte Alta. É bem gratificante, bastante gratificante. Pois é, eu ainda vou ter essa satisfação. Então vamos lá, minha gente, vamos começar aí, vamos conversar um pouquinho sobre a disciplina de responsabilidade socioambiental. Agora, com os nossos conteúdos, né, que foram para a segunda parte, que é a nossa A2. Então, nós tivemos aí alguns conteúdos que permearam as nossas 6 rotas da A2, né? Então, nós tivemos 6 rotas para a A1,
6 rotas para A2, totalizando 12 rotas. E aí nós tivemos também uma outra rota que foi a aplicação do simulado. E hoje nós vamos trabalhar aí esse simulado, porque eu tive o cuidado de pegar cada um dos conteúdos de rotas diferentes para poder trazer aí para o nosso simulado, e assim também eu o farei na prova, né? Na verdade, a prova de vocês ela já está pronta, já foi elaborada, e eu tive o cuidado de fazê-la na mesma proporção, vamos dizer assim, do próprio simulado, tá? Proporção que eu digo assim, mesmo grau de dificuldade, mesma diversidade de conteúdos. Então, assim, é estudar um pouquinho e correr para o abraço, tá? Então, vocês aí, e o que eu sugiro, não deixem as atividades, porque as atividades, elas vão aí auxiliar na questão da pontuação. Então, além das atividades, nós vamos aí preparar para a nossa avaliação. Lembrando que vocês ganharam um tempinho para respirar até quarta-feira, né? Então, daqui para quarta-feira, vocês conseguem fazer todas as atividades, porque elas não estão difíceis, elas estão fáceis. Só o vídeo que é um pouquinho mais complicado, mas também é em grupo, cada um grava um pedacinho, vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com vocês aqui, então, o nosso simulado, tá? Deixa eu só voltar, porque eu vou projetar aqui só para ficar mais fácil. Então, vamos lá. Vamos começar aí a nossa revisão, tá? Se vocês lembrarem, as questões lá do nosso simulado, nós fizemos o simulado para A2. Esse simulado, ele ainda está aberto, né? Hoje nós vamos fazer a revisão a partir do simulado. E aí nós vamos trabalhar, então, cada uma dessas questões. Nós temos, quando eu elaborei a prova, e assim também o simulado, uma das questões é uma questão subjetiva. E aí, essa questão subjetiva é muito importante você verificar o que é que a questão está te pedindo. Então, aqui no simulado, nós temos a primeira questão, que é a questão subjetiva, e depois nós tivemos outras questões que são questões objetivas, né? Então, a primeira que é discursiva. Vamos para a primeira questão. Olha o comando da questão. Contextualize a ética na gestão pública e relacione ao menos 3 mecanismos / instrumentos de transparência para tornar as ações do governo abertas e acessíveis aos cidadãos. Então, percebam que aqui nós estamos falando, primeiro, de ética, né? Porque estamos falando de ética na gestão pública. E, segundo, nós temos que buscar quais são esses instrumentos que vão demonstrar a transparência naquilo que o governo faz, nas ações que o governo faz. Então, percebam aqui, é uma situação de acesso, o acesso que o cidadão tem às informações relacionadas aí a essas ações governamentais. Então, como é que eu respondo essa questão, tá? Não precisa ser complexo. Esse item, ele está relacionado à ética, né, na administração pública. Então, se vocês observarem, tem um capítulo lá que fala de ética na administração pública, e esse conteúdo está relacionado a ele. E para responder é muito simples. Muito simples, por quê? Porque quando eu falo em ética, vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Quando eu falo contextualize a ética, nós temos a partir da ética, nós temos o quê? Princípios. Então, aqui, ó, é lógico que não precisa você descrever da forma como eu coloquei aqui, porque aqui é uma aula de revisão, então eu estou aproveitando para fazer a revisão do que são cada um desses princípios. Mas se você falar, por exemplo, que a ética, ela nos traz princípios como a integridade, a transparência, a responsabilidade, se você
me traz os princípios em si, ainda que você não se alongue explicando o que são cada um desses princípios, você já falou sobre ética. E depois que você já falou sobre ética na administração pública, você vai falar só os instrumentos, tá? Então, você consegue fazer, por exemplo, em um parágrafo, você consegue contextualizar a questão ética e no outro parágrafo abordar aí os instrumentos. Alexandra, pode ficar à vontade. Professora, está me escutando? Sim. A questão que tem aqui no meu simulado é diferente. A questão subjetiva? Não, a questão 1 que tem aqui no meu simulado é a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, estabelece diversos direitos e deveres em relação ao meio ambiente. De acordo com a Constituição, assinale a alternativa correta. Não tem essa subjetiva, não. Alexandra, será que agora, Rodrigo, me salva aí, que você subiu esse simulado. Os demais estão com a mesma questão comigo ou não? Deixa eu abrir aqui, professora, rapidinho. Nossa, aqui tá ok. Será que Alexandra, será que o simulado dela é da turma do professor... Aqui tá ok também. Fabian? Provavelmente. Ou se não, do semestre, do modo do primeiro bimestre? Não, revisão dia 1/6, aula 18. Alexandra... Essa disciplina aí é do professor Fabian. Essa é do professor Fabian, não é minha não, Alexandra. Pois é, porque postaram esse link no nosso. Vou te mandar o link. Deixa eu verificar aqui. O link é da professora Juliane Fabian Cerejo. Pois é, postaram foi o link de vocês, então, no nosso grupo. Tem mais alguém que é aluno do professor Fabian? Porque se for, ele está dando a aula dele em outra videochamada. Se mais alguém for aluno do professor Fabian, eu sugiro sair dessa videochamada para entrar na dele, porque ele está dando a revisão dele também. Ok, então. Obrigada. De nada. Gente, tem mais alguém? Acho que não, né? Então, todos os outros estavam com o simulado que eu estou trabalhando, certo? Tá. Certo. Então, nós vamos continuar, tá? Deixa eu ver só aqui o que eu vou... Então, vamos lá. Então, vou continuar com a nossa revisão, sendo que a nossa primeira questão, ela é uma questão discursiva. Assim também vai ser na prova, tá? Na prova, nós teremos uma só questão discursiva. E aí, essa questão discursiva, ela te traz 2 comandos. O primeiro comando é você contextualizar a ética. E você contextualiza a ética na gestão pública a partir dos princípios. Então, esse é o primeiro comando. Então, o primeiro parágrafo que você vai construir vai ser relacionado a esses princípios. E o segundo comando da questão aqui, ela é para você apontar pelo menos 3 mecanismos ou instrumentos, né, que estão relacionados à ética na gestão pública. Então, aqui eu estava trabalhando com vocês os princípios éticos. Eu falei que você não precisa se alongar na explicação desses princípios, mas você precisa pelo menos apontá-los, tá? Então, os princípios. O primeiro princípio ético aí é a integridade. A integridade, ela está relacionada a quê? A honestidade, a moralidade na tomada de decisões e execução de ações. Então, aqui, quando eu falo em integridade, o que é aquilo que é íntegro, né? Aquilo que é correto. Então, a integridade, ela está tanto quando você vai tomar uma decisão, quanto
como também quando você vai executar uma ação, você, gestor público, tá? Então, quando a gente fala em ética aqui, e ética na gestão pública, eu tenho que observar a figura do gestor. Por quê? Porque quem toma decisões ali é o gestor, quem executa é o gestor. Então, não tem como eu tirar a ética da gestão pública e dissociar com a figura do gestor público, tá? Depois nós temos transparência, e a gente sabe como transparência é algo complexo, né? Transparência aqui, o que esse princípio nos traz? Ele envolve o quê? Clareza, abertura na comunicação, informações e decisões. Então, vocês tiveram aí oportunidade de... Às vezes, por exemplo, eu vou contar para vocês uma situação de uma vivência da advocacia, tá? Então, às vezes, eu entro com uma ação de alimentos, por exemplo, e essa ação de alimentos é o pai, né? Que é quem deve pagar alimentos aí ao filho, que ficou com a mãe, que está sob a guarda da mãe, ele é um funcionário público. Quando ele é um funcionário público, para mim é muito tranquilo. Por que é muito tranquilo? Porque eu consigo comprovar os rendimentos dele, porque eu consigo, a partir do portal da transparência, eu consigo ali retirar as informações necessárias quanto ao... Desculpa, só tomar um gole de água. Quanto ao recebimento dos proventos daquele servidor público. Mas você percebe que, para algumas situações, essa transparência existe, para outras é bem complicado, né? Vocês tiveram aí essa oportunidade de buscar algumas informações em portal da transparência. Então, aqui é um princípio, a transparência ela é um princípio ético e deveria ser claro, né? A comunicação ela deveria ser assertiva, acessível a qualquer pessoa e da forma mais clara possível. Isso é o princípio da transparência. E o terceiro princípio é o princípio da responsabilidade. Então, quando eu falo em responsabilidade, você vincula a um dever, você vincula a uma obrigação. E aí percebam que prestar contas é uma responsabilidade. Então, percebe que a prestação de contas, quem trabalha com dinheiro público, né, com dinheiro alheio, vamos dizer assim, ele tem que trabalhar sempre com orçamento e prestação de contas. Por quê? Porque ele tem que mostrar que ele fez da forma íntegra, quer dizer, ele buscou aquilo que era o mais correto, o mais adequado, e depois ele consegue, a partir disso, demonstrar ali com clareza o resultado. Então, essa responsabilidade, ela está voltada a essa divulgação de resultado, a essa prestação de contas, tá? Se você relacionou a ética na gestão pública, ela está relacionada aos princípios da integridade, transparência e responsabilidade, você já matou a primeira parte da questão. E aí nós temos a segunda parte da questão, né? A segunda parte da questão, ela nos traz aí quais são instrumentos ou mecanismos que evidenciam a ética na gestão pública, e aí está relacionado no próprio texto lá que eu coloquei para vocês, que eu sempre coloco ali um roteiro de aula, né? Nós temos a Lei de Acesso à Informação, nós temos portais da transparência, nós temos audiências e consultas públicas e nós temos relatório de gestão e prestação de contas. Então, você poderia fazer o apontamento aí, dentre essas 4, você poderia fazer apontamento de 3 dessas, tá? E relacionar como instrumento ou mecanismo que evidenciam a ética aí na gestão pública. Está respondida a primeira questão. Então, percebam que você consegue responder essa questão em 2 parágrafos, né? O primeiro, que vai falar da ética relacionada aos princípios, e o segundo, que vai simplesmente apontar 3 instrumentos ou mecanismos aí de ética na gestão pública. Ok? Vou passar para a próxima questão. A nossa questão 2 do simulado, ela era uma questão da rota que trabalha a política de educação ambiental. Então, se você perceber ali, nós temos um conteúdo específico sobre política de educação ambiental.
E a gente sabe que essa política de educação ambiental, ela foi instituída a partir de lei. Então, ela tem um marco, né, regulatório ali, que é a lei que instituiu essa política de educação ambiental. Então, nós temos aqui 4 itens, né, que você precisaria avaliar. Então, você vai fazer a leitura do item para você verificar se está correto ou se não está correta aquela assertiva. Então, vamos lá. A Política Nacional de Educação Ambiental foi estabelecida pela Lei 9.795, de 27 de abril de 1999, marcando um passo significativo na conscientização e ação ambiental no país. Essa política surgiu como resposta à crescente preocupação com as questões ambientais globais e a necessidade de um esforço coordenado para a educação e a sensibilização ambiental em todos os níveis da sociedade. Não tem como eu dizer que esse item está errado, né? Por quê? Porque ele nos traz exatamente a motivação, vamos dizer assim, a justificativa para a legislação, para a criação aí dessa lei e a vigência dela a partir de 1999. Aí ele continua falando da lei. Olha lá, o item 2. A lei define educação ambiental como um processo permanente no qual indivíduos e comunidade ganham entendimento sobre seu ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, valores, experiências e determinação que os capacita a agir individual e coletivamente para resolver problemas ambientais presentes e futuros. Aqui, mais uma vez, né, é conceitual. Então, o que é que a lei define como educação ambiental? Exatamente isso que está apontado aí. Então, aqui você vai falar assim, tá, mas o que eu tenho que observar? O que você deve observar, só você lembrar o seguinte, toda aula minha tem na rota, tem um roteiro de aula. E lá no seu roteiro de aula, tudo aquilo que é mais importante está transcrito naquele roteiro. Então, se você pegar aqui, ó, deixa eu ver só a rota dessa aula bem aqui, só para eu mostrar para vocês qual que é. Eu vou parar aqui só para mostrar para vocês qual que é o material que você vai achar tudo mastigado, né? Porque às vezes a gente coloca muito material e aí você fica assim, e eu vou estudar por qual que eu vou me dedicar mais. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Eu sempre posto isso aqui, ó. Então, percebam que aqui eu chamo de rota, né? Eu tenho um roteiro. Aí aqui tem o objetivo da aula, aqui tem uma parte introdutória da aula, né? Aqui fala dos objetivos da Política Nacional de Educação Ambiental, a relevância para a sustentabilidade e preservação ambiental. Então, isso daqui, ó, esse roteirinho, e inclusive traz para você todas as referências que eu usei. Então, aqui, por exemplo, tem a lei como referência, o decreto que regulamenta a lei como referência, né? Nós temos aqui um apontamento do site do Ministério do Meio Ambiente. E aqui, ó, se você verificar, tá o resumo. Então, eu já fiz para você aqui um apontamento do que é mais importante para você observar a partir de cada uma das rotas. Então, a dica para vocês é a seguinte, gente. Vocês vão estudar pelo simulado? Sim. Só que vocês também vão pegar esses roteiros de cada uma das rotas. Por quê? Porque esse roteiro, ele traz para você um apanhado do que é mais importante referente àquele item que foi estudado, aquele assunto, aquele capítulo que foi estudado. É como se eu já tivesse feito para você um resumo. Então, um resumo de estudo, ele já está ali naquele material que está postado em cada uma das rotas. Inclusive, ele tem um linkzinho ali para assistir a aula, tá? Então, lá no começo, ele tem o link da aula também, para que você possa assistir a aula, tá? Então, todo mundo tem acesso a esse material, certo? Certo, beleza. Então, já dei 2 dicas, né? Vocês já viram que eu já dei 2 dicas. A primeira dica
é que a prova vai ser parecida com o simulado. Então, vamos estudar todos os itens do simulado. E a segunda dica é que você tem um roteiro ali para facilitar a sua vida, e esse roteirinho que eu já elaborei para vocês, para cada uma das aulas, ele já traz os aspectos mais importantes daquele conteúdo, tá? Inclusive com a fonte, caso você queira, por exemplo, todos os livros ali têm acesso na minha biblioteca. Vocês têm acesso à biblioteca virtual, e a minha biblioteca é uma base riquíssima. Então, ali, por exemplo, eu faço menção a um livro X e eu coloco o link. Se você quiser acessar ele na minha biblioteca, você, pelo seu e-mail institucional, você consegue acessar o próprio livro e aprofundar naquele conteúdo, tá? Então, eu vou continuar. Ok, então nós estamos trabalhando a questão 2 do simulado, né? Na verdade, a primeira questão objetiva do simulado, tá? Aí nós vamos para o item 3, porque nós estamos avaliando cada um dos itens e são 4 itens, tá? Então vamos lá. Essa política visa promover uma compreensão holística e integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, políticos, culturais, econômicos, sociais e éticos. É uma abordagem inclusiva, buscando engajar todos os setores da sociedade na construção de um desenvolvimento sustentável. Não tem como eu dizer aí para você que isso está errado, está correto. Então, qual é o objetivo dessa política, né? Nós estamos falando da política de educação ambiental. Qual o objetivo dela? O objetivo dela está aí estabelecido no item 3. Também está correto, é um item correto. E, por fim, o item 4. A Política Nacional de Educação Ambiental representa um marco no compromisso do Brasil com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, guiando a educação e a prática ambiental em todo o país. É o óbvio. Por quê? Porque se ela foi instituída por lei e ela é uma lei federal, então nós estamos tratando o quê? Em nível federal, do que fica instituído como política ao nome. Política de educação ambiental, é uma política nacional de educação ambiental. Então, é um compromisso, na verdade, ela marca como um compromisso, mas ela é uma obrigatoriedade. Por quê? Porque é uma imposição. A lei, ela não me pergunta se eu quero ou se eu não quero, a lei me impõe, né? E aí, então, ela é uma imposição que se tem relacionada à sustentabilidade e que deve guiar a educação e a prática ambiental no país como um todo, uma vez que ela é uma política nacional de educação ambiental. Também é um item correto. Então, aqui em cima eu já escrevi, todas estão corretas, tá? Então, você deveria marcar, todas estão corretas. Ok? Então, aqui eu fiz alguns apontamentos que eu tirei lá do texto. Se você observar, aquele texto que eu apresentei para vocês, lá o roteiro da rota, né? Eu coloquei esses apontamentos aqui. Então, a Política Nacional de Educação Ambiental possui vários objetivos fundamentais, tá? E aí, entre vários objetivos, quais são os mais significativos? E aí eu elenquei, desenvolvimento da consciência ambiental. O que é desenvolver a consciência ambiental? Está lá no nosso texto. Promover o entendimento e a consciência sobre questões ambientais entre todos os segmentos da sociedade, e se envolve a compreensão de como as atividades humanas impactam o meio ambiente, a importância do agir de maneira sustentável. Esse daí é um dos objetivos, né? Temos o segundo, capacitação para a ação sustentável. Capacitar cidadãos para participarem ativamente na conservação e recuperação do meio ambiente. Então, nós temos aí um outro objetivo. Então, dentre outros objetivos, esses objetivos aí são fundamentais. Aí nós temos o terceiro, fomento à participação comunitária. Incentivar a participação da comunidade na definição e implementação de políticas voltadas para as questões ambientais. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui, nessa aula que nós estamos tendo aqui de revisão? Quais são os objetivos fundamentais da Política Nacional de Educação Ambiental, tá?
E aí nós temos o quarto objetivo, integração de práticas sustentáveis nas políticas públicas. Integrar a sustentabilidade em todas as políticas públicas, garantindo que o desenvolvimento econômico e social ocorra de maneira ambientalmente responsável. Então, percebam aqui que eu trabalhei com vocês, vou voltar, trabalhei com vocês aqui as assertivas relacionadas à Política Nacional de Educação Ambiental, com olhar na legislação. Eu trabalhei com vocês aqui o que seria especificamente os objetivos fundamentais, que são essenciais para essa Política Nacional de Educação Ambiental, tá? Pode falar, Luzia. Acho que ela não queria falar, não, né? Vocês entenderam aqui, então? Vocês viram que eu trabalhei a questão, falei da lei que implementou a política de educação ambiental, falei da justificativa, do momento que o marco que essa lei nos trouxe em termos de sustentabilidade, né, de consciência para o desenvolvimento sustentável. E depois, especificamente, eu falei para vocês aqui sobre os objetivos fundamentais, tá? E aí nós relacionamos ali, dentre outros, os 4 objetivos que são considerados fundamentais para a Política Nacional de Educação Ambiental. Ok. Voltamos agora ao conteúdo que foi o conteúdo da primeira questão, que foi a questão subjetiva. Se você lembrar comigo, o conteúdo da primeira questão foi ética, né? Ética na gestão pública. Então, aqui nós temos uma questão objetiva que está relacionada à ética na gestão pública. Então, vamos lá, ó. A respeito dos princípios aplicáveis à ética na gestão pública, avalie as assertivas. Então, aqui nós temos 4 assertivas. 1, 2, 3 e 4. Dessas 4 assertivas, nós vamos verificar quais são as corretas, tá? Então, primeiro, ali vai falar o quê? Integridade. Nós estamos falando de princípios. Integridade refere-se à honestidade e moralidade inabaláveis na tomada de decisões e na execução de ações. Gente, vocês perceberam? Presta atenção aqui comigo, só para vocês perceberem que, às vezes, se você fizer a leitura da prova como um todo, uma questão te ajuda a responder outra. Percebam comigo o seguinte, a primeira questão, ela era uma questão subjetiva, ela é uma questão discursiva. Eu tive o cuidado de fazer essa questão discursiva, mas eu tive o cuidado de também trazer uma questão objetiva sobre o mesmo assunto. Por quê? Porque a questão objetiva sobre o mesmo assunto, ela pode enriquecer, você pode utilizar muitas vezes do item que está correto nessa questão para te dar suporte para a argumentação da outra. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas se você pega a questão 3 do simulado e você consegue avaliar os itens corretos, ele consegue te dar suporte para que você possa relacionar ali como fundamento da primeira resposta, da resposta da questão 1, que era discursiva, tá? Então, aqui, ó, a integridade, então, nós estamos falando dos princípios éticos, né? A integridade, aí depois, na gestão pública, a integridade é essencial para garantir que as ações e políticas sejam conduzidas de maneira justa e ética, sem favorecimento ou preconceito. Não tem como eu falar que esse item está errado. O item está falando de integridade, ele está falando de honestidade, ele está falando de moralidade relacionado na gestão pública, e depois ele garante o quê? Que as ações e políticas sejam conduzidas de maneira justa e ética. Ponto. Ponto. Não tem como esse item estar errado. Ah, professora, então a integridade eu poderia utilizar lá na primeira questão discursiva, porque eu ia falar que a integridade é um princípio ético. Sim. Ok. Segundo, transparência. Transparência, esse princípio envolve a clareza e a abertura na comunicação de informações e decisões.
A transparência é crucial para construir e manter a confiança do público, permitindo que as pessoas entendam e avaliem as ações do governo. Correto. Mais uma vez, correto. Por quê? Porque a transparência aqui está falando em quê? Clareza, abertura de informações e decisões. Isso é transparência. E ela é transparência para quê? Para manter a confiança e para que as pessoas possam fiscalizar. Eu só posso fiscalizar se eu tiver acesso. Se eu não tiver acesso à informação, é impossível fiscalizar. Então, eu só posso falar daquilo que conheço. Aquilo que eu não conheço, eu não posso falar. Então, percebam que a transparência é fazer com que você tenha acesso a essas informações, você tenha condições de entender e avaliar, tá? Então, essa é a intenção, sempre relacionada ali à gestão pública, né? Às ações governamentais. Então, também está correto. Aí nós vamos para o item 3. Olá, o outro princípio, você ia pegar todos os 3 e usar lá na questão 1. Responsabilidade significa ser responsável e prestar conta das ações tomadas. Na gestão pública, implica em responder efetivamente às necessidades da sociedade, gerando os recursos de forma eficiente e ética. Também está correto. Ali é o conceito do princípio da responsabilidade, né? Porque a responsabilidade, lembra que eu falei lá antes, que ela está relacionada à questão da prestação de contas? Eu falei que o gestor público, ele trabalha sempre com o orçamento e a prestação de contas. O orçamento, por quê? Porque eu tenho que dizer, olha, eu optei por isso e não por aquilo, e tem que ter motivo, não é verdade? E prestação de contas é o resultado. Então, eu optei por isso e o resultado é esse, certo? Então, isso é responsabilidade. Esse item também está correto. E, por fim, nós temos o item 4, que diz assim: integridade, transparência e responsabilidade são princípios aplicáveis à gestão pública. Até aqui, ele está corretíssimo, tá? Eu tive que fazer, só para falar para vocês, que eu tive que fazer uma alteração nessa questão aqui, porque ela tava com um dos itens dela, ele não tava como incorreto. Mas eu acredito que vocês não erraram, porque se vocês marcaram lá todos corretos, estava certo, tá? Mas aí eu quis trazer um incorreto para que você conseguisse verificar o porquê que ele está incorreto agora, tá? Percebam aí, ó. Integridade, transparência e responsabilidade são princípios aplicáveis à gestão pública. Tá correto, até aí tá correto. Que não guardam relação com a responsabilidade do gestor. Esse final não guarda relação com a responsabilidade do gestor, ele nos traz o quê? Ele nos traz que essa questão se torna incorreta. No seu não está exatamente isso, Ana Miriam. Essa questão, ela estava sem o item 4, entendeu? Ela não estava com o item 4. Eu acrescentei o item 4 na questão, ela estava como todas corretas, certo? Não era isso? Pronto, agora ela não está mais. Justamente eu fiz isso para que vocês verificassem o que tornaria incorreto. Entendeu? Então, você vê aqui, ó, quando eu falo integridade, transparência e responsabilidade são princípios aplicáveis à gestão pública, certíssimo. Mas o finalzinho, não guarda relação com a responsabilidade do gestor, já torna a questão errada, torna o item errado. Por que torna o item errado? Torna o item errado porque a gente sabe que não tem como mensurar a ética sem observar o gestor, a figura do gestor. Por quê? Porque é o gestor público que vai tomar decisões, é o gestor público que vai prestar contas, é o gestor público que vai executar os projetos, as ações que foram planejadas. Então, eu não consigo desvincular aí a responsabilidade ética na gestão pública, desvinculá-la da questão do próprio gestor. O gestor ali é quem toma decisões, tá? Então, esse finalzinho aí, eu quis colocar um item que você conseguisse mensurar que, de fato, torna o item errado, tá? Então, aqui, o que está correto? 1, 2 e 3.
Aqui nós temos duas perguntas. A Aldirene está perguntando se a aula de revisão vai ficar gravada. Sim, vai ficar gravada, tá? Nós vamos subir essa gravação na segunda-feira para dar tempo aí do pessoal finalizar o simulado. E o Carlos está fazendo uma pergunta. Carlos, você quer fazer a pergunta? No Polo de Palmas tem 9 acadêmicos, mas esse MIT há 54 pessoas. A maioria de vocês são de polos de outros municípios. Carlos, nós estamos aqui com todos os polos foram convidados, os alunos de todos os polos foram convidados a participar dessa revisão. Eu acredito que tem muitos de outros polos. A Aldirene aqui, por exemplo, a Ana Mira de Guaraí, tá vendo? A Aldirene não falou o polo dela, não, mas eu acredito que seja de outro polo. Polo de Araguaçu. Aí, ó, de Araguaçu. Então, eu acredito que tenha a Aldirene é de Araguaçu também. Eu acredito que tenha acadêmicos de todos os polos. Colinas aqui, ó. Aí, Débora de Colinas. Mas, de qualquer forma, ó, a Cláudia de Palmas, viu? Mas, de qualquer forma, não precisa preocupar, porque nós vamos subir essa gravação para todos os polos, tá? Então, nós vamos colocar no Educa, disponível lá para todos os polos. Beleza. Deixa eu só ver aqui o negócio. Só um minutinho, gente. Só responder aqui o Rodrigo rapidinho. Ah, tá bom. Não, beleza. Então, tá bom, vou continuar aqui, tá? Então, vamos para a questão... Eu coloquei mais coisas aí da questão 3, né? Então, vamos lá. A ética é um pilar fundamental na administração pública. A sua aplicação prática pode ser observada por meio de princípios como integridade, transparência e responsabilidade. Os gestores públicos frequentemente enfrentam desafios éticos complexos, especialmente... Olha, então vamos lá. Vocês percebam que eu respondi a questão e depois eu trouxe para vocês um plus. Esse plus quer dizer o quê? Esse plus quer dizer que aquilo que é mais importante que eu extraí daquele material que eu chamo de roteiro e que está relacionado com esse conteúdo, eu fiz questão aqui de relembrar com vocês, tá? Então, qual que é o maior desafio ético do gestor público? Equilibrar diferentes interesses e necessidades. É difícil? Muito complicado, porque você tem que optar por uma coisa ou outra. Formular e implantar políticas socioambientais. Então, além de você conseguir equilibrar, porque a gente sabe que quando fala em sustentabilidade, eu tenho 3 pilares, não é simplesmente uma coisa só. Então, eu tenho que observar o pilar econômico, o social, né, que não tem jeito de apartar disso, e o ambiental. Então, percebam que esses pilares aí, o gestor público, no momento ali de tomar as decisões, ele tem que equilibrar esses interesses e essas necessidades, e ele tem que buscar e implementar projetos e políticas socioambientais, e mais que isso, depois de implementar, ele ainda tem que prestar contas disso, tá? Então, esse desafio, eles requerem o quê? Uma abordagem ética, reflexiva e informada. E lembra que eu falei que depois que implementar, ainda tem o quê? Que prestar contas, tem que avaliar. Então, ele também tem que avaliar o resultado. O resultado foi positivo, o resultado não foi positivo, o que precisa ser melhorado? Lá. Avaliam cuidadosamente as consequências das suas decisões. Então, ele tem que agir de forma a decidir. E decidir quer dizer que ele vai observar os diferentes interesses e as necessidades. Depois, ele tem que planejar e implementar.
e depois ele tem que avaliar, certo? Então, isso tudo está relacionado aí com a ética na gestão pública. Ok, aí nós temos a quarta questão do nosso simulado. Na quarta questão do nosso simulado, nós estamos falando aí sobre os indicadores de sustentabilidade, tá? Então, você vai verificar isso lá na rota que está trabalhando os indicadores de sustentabilidade. E especificamente aqui nós estamos falando dos indicadores dos indicadores que decorrem do IBGE. Então, percebam aí, ó. Os indicadores IBGE totalizam 59 e são compilados, medidos e interpretados individualmente, sem formação de índice. Esses indicadores definem o desenvolvimento sustentável como um processo de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro a fim de atender às necessidades e às aspirações humanas. Aqui eu só te dei informação. Até aqui eu te dei as informações, certo? Aí depois, de acordo com... Ali faltou, né? De acordo com os indicadores, quais... De acordo... Esse com aí faltou alguma coisa, não foi, minha gente? De acordo com os indicadores, quais dimensão... Não, foi formulado errado, né? Quais dimensões os indicadores são divididos? Então, você vai observar o seguinte, nós temos ali, ele está falando que totaliza 59 indicadores, mas nós temos 4 dimensões. Então, a partir de 4 dimensões, se desdobram os indicadores. É assim que funciona, certo? E aí, quais são essas 4 dimensões? Nós temos social, financeira, institucional e empresarial. Esse é o primeiro item. Ambiental, social, natural e industrial. O B. Social, natural, econômica e relativa. O C. E ambiental, social, econômica e institucional. Essa é a resposta correta. Mas por quê? E aí nós vamos voltar lá para aquele roteiro. Lembra que eu sempre estou trazendo a questão e estou trazendo um apontamento que eu retirei lá do nosso roteiro, daquele roteiro que eu publico em cada rota, tá? Então, aqui ele vai te explicar as 4 dimensões que são observadas. A primeira, ambiental. O que é essa dimensão ambiental? Diz respeito aos usos de recursos naturais e a degradação ambiental, está relacionado aos objetivos de preservação, conservação do meio ambiente, considerados fundamentais ao benefício das gerações futuras. Essa questão aparece organizada com os seguintes temas. Então, a partir dessa dimensão, nós temos o quê? Elas se organizam ali nos indicadores lá do IBGE a partir dos temas. Atmosfera, terra, água doce, oceanos, mares, entendeu? Então, ele vai te explicar ali, a minha pergunta é, as 4 dimensões. Primeira dimensão, dimensão ambiental. Segunda dimensão, dimensão social. O que essa dimensão social nos traz? Olha lá, corresponde especialmente aos objetivos ligados à satisfação das necessidades humanas, a melhoria da qualidade de vida e a justiça social. Os indicadores incluídos nessa dimensão abrangem população, trabalho e rendimento, saúde, educação, habitação, segurança e retratação da situação social, distribuição de rendas e condições da vida da população. Então, aqui nós temos a segunda dimensão, a dimensão social. E aí, a partir dessa dimensão, nós temos a formulação ali daqueles 59 indicadores dividido em 4 dimensões, tá? E aqui ele vai apontar quais são os temas que são trabalhados em cada dimensão. E para o social, ele aponta ali população, trabalho, rendimento, saúde, educação, etc. Aí nós temos, então, a terceira dimensão, que é a dimensão econômica. E aí, na dimensão econômica, o que é trabalhado? Trata de desempenho macroeconômico e financeiro e dos impactos do consumo de recursos materiais e do uso de energia primária. É uma dimensão que se ocupa com objetivos de eficiência dos processos produtivos e com a interação das estruturas de consumo, orientadas a uma produção econômica sustentável a longo prazo. Então, ali está te mostrando, né, te apontando
que, a partir dessa dimensão ali, nós temos os objetivos, né? O que ela se preocupa? Ela se preocupa com esse objetivo, eficiência do processo produtivo, alteração na estrutura do consumo. Então, são são indicadores que estão relacionados a esses temas. E, por fim, nós temos a dimensão institucional. O que é a dimensão institucional? Ela nos trata ali da orientação política e da capacidade e esforço despendido para as mudanças requeridas em busca de uma efetiva implementação do desenvolvimento sustentável. Deve-se mencionar que essa dimensão aborda temas de difícil mediação e que carece de mais estudo para o seu aprimoramento. Então, aqui, ó, nós temos 4 dimensões. E as 4 dimensões que contemplam ali os indicadores do IBGE são ambiental, social, econômica e institucional. E aqui, os temas que decorrem de cada uma delas. Ok, mais que isso, vamos falar um pouquinho mais, né? Lembra que nós estamos respondendo a questão e falando um pouquinho mais, porque esse pouquinho mais aí, ele é importante. Então, aqui, nós temos, para os indicadores, nós temos 4 diretrizes. Então, percebam aqui que eu vou fazer o apontamento das 4 diretrizes, né, que são relacionadas aí a esses indicadores do IBGE. Então, vamos lá. Os indicadores são levantados sob a forma de estatísticas nacionais, estaduais e municipais. Como características gerais, eles apresentam um referenciamento de 4 diretrizes. Quais são elas? Equidade. O que é equidade? Equidade, minha gente, vem de equilíbrio, tá? Então, equidade, quando você lembra em equilíbrio, você vai lembrar do quê? Aspectos distributivos. Para equilibrar, eu preciso que as pessoas que se observe o quê? Que elas estão nas mesmas situações. Então, quando eu falo em equidade, eu estou falando em aspecto distributivo. Depois, eficiência. Em relação à eficiência, nós estamos falando do uso racional dos recursos. Por quê? Porque, às vezes, você tem que observar não quantidade. Às vezes, a forma eficiente não está relacionada à quantidade, né? Então, percebam aqui que o uso racional, ele vai nos trazer o quê? A constatação da eficiência. Depois, nós temos o terceiro, que é a adaptabilidade. E essa dimensão, essa diretriz, vamos dizer assim, né? Não dimensão, mas essa diretriz, ela está relacionada à alternância de processo produtivo. Então, ela vai falar aquilo que é diverso, aquilo que alterna, né? Aquilo que se propõe aí a partir dessa diretriz, que é a adaptabilidade. E, por fim, o nosso olhar para o futuro. Atenção às gerações futuras, né? Porque a sustentabilidade, o conceito de sustentabilidade, ele está relacionado a garantir as nossas necessidades atuais, mas também garantir que as futuras gerações, elas tenham condições ali, recursos para suprir também as suas necessidades, né? E aí nós temos a diretriz, a 4ª diretriz, que é a atenção às gerações futuras. O legado dos recursos e dos bens econômicos, ecológicos e humanos em atenção às necessidades ali das gerações futuras. Então, nós temos essas 4 diretrizes. Ok. Agora, nós vamos para a questão 5 do simulado. A questão 5 do simulado, ela nos traz aí a agenda ambiental na administração pública, né? Que é a A3P. Então, nós tivemos uma aula só sobre isso. Deixa eu ver bem aqui qual foi a rota que vai ficar mais fácil para eu falar para vocês. Deixa eu ver se eu acho a rota aqui. Ó, na rota 9, que fala sobre responsabilidade socioambiental na administração pública, nós trabalhamos aí a agenda ambiental na administração pública, que é a agenda A3P. Falamos sobre a evolução histórica, o marco legal, os objetivos da agenda A3P,
os eixos da responsabilidade socioambiental na administração pública e os passos para a implementação da agenda A3P na administração pública. Então, percebam aqui que nós temos na Rota 9, nós temos tudo explicado em relação a esse conteúdo aí da responsabilidade socioambiental e políticas públicas, especificamente falando da agenda A3P. Então, nós temos uma questão que foi formulada a partir desse conteúdo, né? Aí essa questão nos diz, qual dos seguintes objetivos não faz parte da agenda ambiental na administração pública, A3P? A, sensibilizar gestores. Ok, Carlos. Sensibilizar gestores para a importância da sustentabilidade. B, reduzir o impacto socioambiental negativo nas atividades públicas. C, promover o uso racional dos recursos naturais e materiais. E D, aumentar a eficiência energética nas instalações industriais privadas. Então, percebam aqui que não é que aumentar a eficiência energética nas instalações industriais privadas seja ruim, tá? Porque nós estamos falando de eficiência. Se você fizer a análise desse item, você pode falar assim, não, mas isso é bom. Tá, isso pode ser bom. Não é que é ruim, você está falando de eficiência energética. Aquilo que é eficiente, né, é bom. Só que nós estamos falando sobre os objetivos da Agenda A3P. E aí, esses objetivos da Agenda A3P, eles não contemplam aí essa eficiência, aumentar a eficiência energética, e nós estamos falando ainda em indústrias privadas, né? E aí, então, nós temos quais são os objetivos. Aqui eu já tirei lá daquele material que eu mostrei para vocês, que está lá no roteiro, tá? Objetivo da Agenda A3P, sensibilizar gestores, promover o uso racional dos recursos, revisão de padrões de produção e consumo, reduzir impacto ambiental negativo e contribuir para a melhoria da qualidade de vida. Esses são os objetivos. Então, percebam aqui que estão relacionados 5 objetivos da Agenda A3P. Professora, mas a senhora colocou ali, ó, só 3. E a senhora colocou um errado. Sim, mas eu estou apresentando para você aqui os objetivos como um todo, tá? Então, sempre relacionar a questão, é isso que eu falo. Porque às vezes você vai falar assim, mas a questão do simulado dizia isso, ok, mas você tem que relacionar a questão com o conteúdo exigido. E aí, quando você relaciona a questão com o conteúdo, por exemplo, ali poderia estar contribuir para a melhoria da qualidade de vida. E é um objetivo. Não está aqui, mas é um objetivo. Certo? Aí, professora, okay. Só reforçando, né, o que a senhora falou, né? Eu acho que para o aluno prestar bem atenção no enunciado, quando a senhora sinaliza que é na administração pública, né, já fica bem claro que a última está falando de algo que não é administração pública, né? Então, eu acho que esse olhar do aluno ao enunciado faz total diferença para ele identificar a resposta correta, né? Eu acho que, né, a senhora foi dando várias dicas aí em todas elas que culminam aí com a resposta mais certa de uma forma bem interessante, né? Rony, arrasou no comentário, viu? Porque você conseguiria eliminar só a partir do que foi o comando da questão ali, que o comando da questão está falando na administração pública, né? E nós estamos trazendo um item que fala de instalações industriais privadas. Era só para complementar, era o que tinha, gente. Muito bem, muito obrigada, viu, Rony? Complementou assim com chave de ouro, tá? Eu só quero voltar aqui uma coisa. Deixa eu abrir bem aqui qual que é o roteiro. Só para eu mostrar uma coisa para vocês. 9.
Eu vou interromper aqui só para mostrar uma outra coisa para vocês aqui, porque o conteúdo, quando você pega aqui a rota 9, ó, aqui ele fala dos objetivos, que foi o que nós acabamos de ler lá no nosso slide. Só que depois ele fala dos eixos, ó. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos, gestão adequada de resíduos, compras públicas e construções sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores. Por que eu estou falando isso? Porque nós já tivemos uma questão formulada a partir dos objetivos. E aí, não são só os objetivos, nós temos aqui, olha como isso aqui está apontado, né? Nós temos objetivos, nós temos os eixos e nós temos o passo a passo para a implantação, do primeiro ao quinto passo, tá? Então, o que eu sugiro? Dá uma olhada nesse material. Se eu extrair uma questão de objetivos, você vai dar uma olhada no que tem, por exemplo, de eixos da responsabilidade socioambiental na administração pública e como é que o que se espera nessa implantação, quais são os passos dessa implantação. Vocês copiaram a dica? Entenderam, né? Beleza. Então, continuando aqui, nós vamos para a nossa próxima questão. Vamos para a questão 6, né? Questão 6 do nosso simulado. Qual dos seguintes não é um eixo de responsabilidade socioambiental na administração pública? A. Uso racional dos recursos naturais e bens públicos. B. Promoção de práticas de livre mercado entre empresas privadas ou privadas de novo. C. Compras públicas e construções sustentáveis. D. Gestão adequada de resíduos. Então, aqui, o Rony chamou a nossa atenção para o comando da questão, né? Vamos prestar atenção no enunciado e o que a questão, a partir daquele enunciado, qual que ela nos dá de comando, né? Então, olha lá, ó. Quais dos seguintes não é eixo da responsabilidade socioambiental na administração pública? Mais uma vez, nós temos algo relacionado ao privado, certo? E aí, quais são, então, os eixos? Nós temos os eixos que eu mostrei para vocês, que eu retirei lá do material, que é o roteiro. Ó. Uso racional de recursos naturais, gestão adequada de resíduos, compras públicas e construções sustentáveis, qualidade de vida no ambiente de trabalho, sensibilização e capacitação dos servidores. Esses são os eixos. Passos de implantação, tá vendo? Criação e regulamentação da comissão, realizar diagnóstico ambiental, desenvolver projetos e atividades, mobilização e sensibilização, avaliação e monitoramento. Esses são os 5 passos aí para a implantação da agenda A3P. Questão 7 do nosso simulado. Eu acho que essa aqui vocês são doutores nela, né? Porque o objetivo do desenvolvimento sustentável foi a atividade, vamos dizer assim, a atividade que pegou no pé, não é verdade? Deu uma pequena pegadinha no pé de vocês, mas que também é uma atividade que você faz e te abre os horizontes, porque não é algo que seja teórico. A verdade é que objetivos do desenvolvimento sustentável, se você for trabalhar como algo teórico, você não vai conseguir, de fato, entender a relevância, tá? Mas tem uma questão aí sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, vamos lá prestar atenção ao comando da questão lá, o enunciado e comando da questão. Qual das seguintes afirmações melhor? Quando eu falo melhor, quer dizer que mais de uma vai parecer certa. Só que tem uma que é melhor, né? Melhor descreve a relação entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 e suas metas associadas, tá? Qual das afirmações melhor? Então, vamos lá. Cada ODS é independente e não interagem com outros objetivos. Já deu ruim.
Nós sabemos que nós temos ali 17 objetivos, né? Mas eu dizer que eles são independentes e eles não interagem uns com os outros, não é razoável. Ok? Então já deu ruim, ali já deu ruim. B. Os ODS são focados exclusivamente em metas ambientais, deixando de lado questões sociais e econômicas para serem tratadas em outros fóruns internacionais. Também não, né? A gente sabe que ali tem questões, tem objetivo que ele é relacionado a questões sociais puramente, não é verdade? Então, ali, o olhar, ele é o quê? É que ele pega ali os 3 pilares da sustentabilidade. Aí, C, os ODS incluem uma ampla gama de metas que se sobrepõem e se interconectam, refletindo a interdependência, que se fosse independência estava errado, interdependência dos desafios sociais, econômicos e ambientais. Ó o pilar. Social, econômico e ambiental. Esse não é o pilar da sustentabilidade? São os 3 pilares da sustentabilidade. E o D, a Agenda 2030 é uma extensão de política externa dos Estados Unidos, projetadas para impor seus padrões econômicos e culturais a outras nações. Não é esse o motivo aí dos objetivos, ele nem guarda relação, essa é a mais errada de todas, vamos dizer assim, né? Então, a única alternativa correta aí é a C. E aí, eu transcrevi essa parte lá do nosso material, tá? A Agenda 2030 inova ao propor um parâmetro de desenvolvimento que associa crescimento econômico sem preterir desenvolvimento social e preservação ambiental. Olha que importante isso. Olha bem que uma questão pode ser formulada a partir disso. Olha lá. Parâmetros de desenvolvimento que associa o quê? Crescimento econômico, sem preterir desenvolvimento social e preservação ambiental. Desde a primeira aula dessa disciplina, nós estamos falando dos pilares da sustentabilidade. Foi lá na primeira aula que nós vimos aí essa interconexão entre o econômico, o social e o ambiental, quando se fala em sustentabilidade, né? Atrelada às tradicionais ações prioritárias de desenvolvimento humano, tais como a erradicação da pobreza, saúde, educação e segurança alimentar e nutricional, a nova agenda estabelece um amplo rol de objetivos econômicos, sociais e ambientais, propondo a construção de sociedades mais justas, pacíficas e inclusivas. Bingo! Conta para mim se isso daqui não dá uma questão linda. Hã? Fala para mim, ó, eu formulei essa outra questão para vocês no simulado. Ok, ela tá aí. Mas vamos falar sério, que essa daqui ia ficar mais bonita? Não é? Aí. Pronto. Certo? Então, extrair isso de onde? Do nosso material, lá do nosso roteiro da aula. Questão 8. Vamos lá para a nossa questão 8. A questão 8, ela é sobre governança ambiental. Se vocês lembrarem, é a nossa última rota, tá? A última rota de conteúdo que nós tivemos foi sobre governança ambiental. Tá certo? Então, nós temos aqui, ó. Considere as seguintes afirmações sobre a governança ambiental e identifique a que melhor representa as suas características essenciais. Mais uma vez, a que melhor representa as suas características essenciais. Para você responder, você tem que entender quais são as principais características quando se fala em governança ambiental. Ponto. Né? Débora, não ia falar não, né? Tá ok. Oi, professora, não ia falar não. Ah, tá bom. É porque você abriu o microfone, eu achei que você queria perguntar, tá? Computador do nada. Então vamos lá. Não, pode ficar tranquila, acontece, Débora. Mas você não atrapalhou, não. Você só abriu o microfone. Nós nem te ouvimos nada, é porque eu achei que você queria perguntar alguma coisa, tá? Então vamos lá.
Aí nós vamos avaliar os itens, tá? A governança ambiental é limitada ao papel das agências governamentais nacionais, focando principalmente na aplicação rigorosa de leis ambientais, sem a colaboração com os outros setores da sociedade. Fala sério, gente. Nós vimos os atores da governança ambiental. Não é um único ator da governança ambiental. Então, quando eu falo que ela é simplesmente aplicar a lei de forma rigorosa, sem colaborar com outros setores da sociedade, esse item está incorreto. Não tem como falar que ele está correto. B, ela promove uma abordagem que se restringe ao cumprimento de normas ambientais internacionais, sem a integração de políticas locais ou da participação ativa das comunidades locais. Errado de novo. Errado novamente. Por quê? Porque quando a gente estudou esse conteúdo, nós vimos ali os atores da governança ambiental. Então, falar que ela simplesmente se restringe a aplicar normas ambientais internacionais, então eu pego a norma ambiental internacional e aplico aqui dentro e ponto, é isso que vai acontecer? Na verdade, não é esse olhar, né? Por quê? Porque quando você fala, quando se tem um acordo internacional, o país tem que ser signatário desse acordo. Quando se tem uma situação, por exemplo, uma convenção internacional, se eu faço parte da convenção, aquela convenção entra no meu ordenamento jurídico e ela se torna obrigatória. A partir de alguns acordos internacionais, eu tenho que alterar minha legislação dentro do meu país, às vezes a legislação federal dentro do meu país, e isso acaba que nós temos um sistema piramidal. Se vocês lembrarem, nós já estudamos isso. Sistema piramidal, a Constituição Federal, ela está no topo, depois nós temos ali as leis, né, as leis federais e tal, depois nós temos decretos, normas, regulamentos e etc. Essa situação piramidal, esse sistema piramidal, ele se reflete também, tanto na legislação estadual como na legislação municipal, porque uma lei municipal, ela não pode destoar de uma lei federal, que, por sua vez, não pode ser contrária à Constituição Federal, certo? Então, assim, essa afirmativa ali, ela parece que eu pego algo de uma norma internacional ambiental e simplesmente aplico aqui dentro e acabou, não quero ouvir ninguém, o local ali, não tem que integrar com políticas locais, e não é assim que funciona. Eu não pego algo que é externo e aplico aqui, não é assim. A normatividade para nós, ela não é simplesmente isso. Uma convenção que o país é signatário, ele entra no nosso ordenamento jurídico como uma norma. Ela tem o mesmo peso de uma norma constitucional, vamos dizer assim. Mas, às vezes, uma situação de um acordo, eu tenho que alterar uma legislação ou criar uma legislação federal. Isso vai... A partir da federal, se tem a estadual. A partir da estadual, se tem a municipal. Então, esse é o olhar, tá? Então, esse B não está correto. O C, governança ambiental envolve uma rede complexa de múltiplos atores, incluindo governo, sociedade civil, setor privado e instituições internacionais. Todos trabalhando juntos para formular e implementar políticas ambientais eficazes que promovam o desenvolvimento sustentável e o bem-estar social. Esse é o item correto, tá? Esse é o item correto porque ele vai falar dos atores que integram aí a governança ambiental. E, por fim, vamos para o D. A governança ambiental é um conceito que foca unicamente na eficiência econômica, priorizando o crescimento industrial e a maximização de lucros em detrimento da sustentabilidade ambiental e do desenvolvimento comunitário. Então, quando você fala que o único olhar ele é de eficiência econômica e priorizando crescimento industrial, a governança ambiental, ela não tem esse olhar, né? Então, maximizar lucro em detrimento da sustentabilidade, isso aqui é o contrário. Então, esse D aqui, ele está, tipo assim, totalmente fora do contexto da governança ambiental. Os outros dois, eles estão fora do contexto porque eles excluem ali atores que compõem a governança ambiental.
Mas esse último, ele está totalmente fora do contexto, inclusive do objetivo da governança ambiental. E aí, aqui, a governança ambiental engloba vários componentes fundamentais, o aspecto político, que visa equilibrar diversos interesses e contextos políticos, o elemento da confiança, representado por ferramentas que sustentam as políticas e incentivam a crença popular nelas, e, não menos importante, a perspectiva ambiental. Então, ali, ó, ele vai dizer quais são os componentes fundamentais quando se fala em governança ambiental. Então, para além dos atores, que nós vimos aqui, quais são os atores? Olha lá, múltiplos atores, governo, sociedade civil, setor privado, instituições internacionais. Esses são os atores, eu fiz o apontamento dos atores, né? A gente também consegue verificar aqui quais são, o que engloba, né, como componentes aí fundamentais, aspectos políticos, né? Aí fala do elemento de confiança, ali ele faz um contexto, um apanhado do que são os componentes fundamentais. E aí, a ESG, que é a sigla que demonstra, né, que vincula a governança ambiental, ela abrange ali um conjunto de práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade com a sociedade e transparência empresarial. Então, percebam que quando eu falo em governança ambiental, vamos falar assim, quando eu falo em responsabilidade socioambiental, eu tenho um olhar para as ações governamentais, né? Então, quando eu falo na questão do gestor público e tal, mas eu também tenho um olhar para o setor privado. Se vocês lembrarem, nós falamos sobre indicadores de sustentabilidade, e quando a gente falou de indicadores de sustentabilidade, nós vimos esses indicadores também afetos a quê? A empresas. Então, a gente fala em empresas e essa prática de sustentabilidade com esse olhar ali das empresas, tá? Então, nós temos esses dois olhares, se vocês observarem lá no material, ele tem esses dois olhares, tanto com esse olhar governamental e também quando a gente fala em indicadores, tá? Indicadores nós temos, eu não lembro, eu acho que era na Rota 6 que a gente falou sobre os indicadores empresariais e depois nós viemos falando dos indicadores governamentais. Eu acho que é Rota 6 e Rota 7. Uma fala sobre um dos indicadores, não mais de um indicador, mas com esse olhar do setor público e depois os indicadores com esse olhar do setor privado, tá? E esse é o último conteúdo aí da nossa aula. Que dizer a vocês? Vamos lá. Ana Miriam, a questão, normalmente eu pego a questão de... Vou tentar facilitar para vocês. Eu não vou falar qual é o conteúdo, tá? Mas aí você perguntou qual é o conteúdo da rota que cai na questão discursiva. Normalmente eu tento trabalhar o conteúdo que eu trabalhei no simulado também na primeira avaliação. Mas nós temos dois conteúdos que são conteúdos, vamos dizer assim, que caberiam na questão discursiva de uma forma mais assertiva. O primeiro é esse que nós trabalhamos, que é a questão da ética, né, na responsabilidade socioambiental. Então, a ética na gestão pública foi um conteúdo que nós trabalhamos já no simulado e que cabe numa questão discursiva com tranquilidade. E o outro são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque ele tem essa própria característica, entendeu? De ser possível trabalhar numa questão discursiva, tá? Como a gente faz sempre duas provas, né? Porque uma prova é a prova que vai ser aplicada e outra para os alunos que perderam a prova tem a segunda chamada, eu acho que tem toda uma questão aí de segunda chamada. Então, muito provavelmente, esses dois temas serão trabalhados nas questões... Só tem uma questão discursiva por prova, tá? Mas na questão discursiva. E aí é o seguinte, na nossa última aula, vocês estavam aqui na Rota 6, né? Agora vocês já caminharam aí
e agora vocês já passaram da rota 12. Então, agora vocês vão correr ali só para o abraço, tá vendo? É só chegar. Então, dizer a vocês que mais distante já esteve, que eu tentei dar todas as dicas possíveis aí para vocês, que eu desejo que vocês façam uma avaliação muito assertiva, tá? Porque eu tenho certeza... Oi, Valdiron. Não, a questão é que eu queria saber se esse simulado é que vai cair na próxima prova agora, que começa a partir do dia 6. Valdiron, esse simulado ele foi feito a partir das rotas 7 a 12, que é o conteúdo da A2. Então, na A2 vai cair da rota 7 à rota 12. E esse simulado foi construído a partir dessas rotas. Então, é o conteúdo da A2, sim. Ah, tudo bem, entendi. Muito obrigado. Tá, muito obrigado. De nada. Mais alguém, gente? Eu nem franqueei a palavra, né? Desculpa, viu? Então, tá bom. Ó, então, assim, eu quero que vocês depois assistam novamente. Vai subir essa gravação. Você já fez o simulado. Pegue aquele material, que é o roteiro. Dá uma olhadinha naquele roteiro, que aquele roteiro ali, ele é o material, vamos dizer assim, o resumo. Então, você vai falar assim, professora, aí eu tenho que assistir a aula, eu tenho que fazer o resumo já está ali. Você já tem o resumo, eu já fiz para você o resumo. Então, o roteiro é o resumo, ele está ali, tá? Então, estuda por esse resumo. E agora é só correr para o abraço. Eu estou esperando vocês ali, ó, na reta final. Olha lá, tá vendo? Na chegada. E vocês já estão chegando. Viu? Tá bom? Combinado? Quem não fez a atividade, faça. Faça que ainda dá tempo, tá? Oi, Edgar. Oi, professora. Eu estou achando que está faltando fazer só aquela do portal de transparência e aquele vídeo, que essa vida de jornalista vai ser danado. Eu queria pedir ao professor Elber para ele, que nós fizemos a live com ele, e eu não sei se ele disponibilizou o material dele, e se ele botou lá na plataforma, se não, se tem como ele nos encaminhar. Vou deixar o professor Elber falar. Edgar aí, vê com eles aí que dia que vai ser que dia que é para entregar o vídeo. Já está lá na plataforma, Elisângela, já data mesmo assim, igual prego, batido e virado a ponta, né, professora? Gente, sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu preciso fechar a nota de vocês depois vocês fizerem a prova. Então, a gente tem que fechar as atividades até o dia da prova. E depois vocês fazem a prova e a gente soma as notas para poder publicar. Entendeu? Então, esses prazos, eles são prazos que a gente não pode flexibilizar. O máximo que a gente pode flexibilizar é estender até um dia antes da prova, porque depois a gente tem que fechar a nota de vocês. Quando vocês fazem a prova, vocês não querem a nota no outro dia? Rapaz, eu quero no outro dia. E tem uns que demoram, Maria, a gente fica ansioso. A gente é muito ansiosa, professora, por questão da nota, meu Deus do céu. Quer saber se passou, se não não vocês passou? Estão certos, eu não estou falando nada não, vocês estão errados, não. Não, professora, o seu conteúdo ele é bem simples. Verdade. Bem simples, não, sim, para não dizer que mas é um conteúdo bom. É tudo aquilo que eu pude estar percebendo, aquilo que vai contra o meio ambiente é o que está errado nas questões, né? Porque ele é mais tudo voltado para o meio ambiente. Mas só uma coisa que eu queria dizer, é que, na verdade, quando vocês colocam... Olha, eu sou professor também. Quando vocês colocam lá as questões tão simplesinhas, o seu questionário tão... Não é que é simples, pelo amor de Deus, é isso que eu quero falar, assim, uma facilidade boa. Mas quando é na hora da prova, vocês colocam umas questões de arrancar pica-pau do outro. Deus me livre. Vou confirmar mais uma vez. Ô, Edgar. Oi. Ô, Edgar, deixa eu falar. O simulado, eu estou falando para vocês, de verdade, o simulado,
ele abordou o conteúdo de todas as rotas e a prova ela vai ser no mesmo nível do simulado, tá? Esse é o compromisso que eu já fiz. Agora, igualzinho a questão não vai ser, Não, né, claro, gente? É por isso que eu estou trabalhando sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, né? Igual no... Aí faz, né? Tá bom? Tá bom, só o professor que não me respondeu a minha pergunta, que eu precisava... Oi, Débora. Então, é para entregar, porque assim, eu nem iniciei o vídeo, professora, porque eu vou dizer, o projeto integrador foi um surto triplicado. Mas, assim... Deixa eu te perguntar uma coisa, Débora. É para entregar. Vocês não até trabalharam ODS no projeto integrador, não? Isso. Até o dia 5, inclusive, tá? O meu foi o 3, que é bem-estar. Sim. Mas também não foi... Nós não trabalhamos 17 ODS. Não, né? mas é só um, Débora. Sim, a gente já pegou que foi o nosso. O nosso é qual? Débora. Pois não, é, eu vou concordar. Sei, mas a gente tem que ter conhecimento do... Ai, tô perdida na atividade. Pode ir, professor. Eu vou mentir, não, Débora. Você já está escoladíssima em Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Sabe por quê? Porque você já fez o projeto integrador. Mas o negócio, eu estava atrás de achar você como um jornalista, fazer o redator, para fazer tudo direitinho, para fazer só o texto. Agora vamos para ler, porque além de fazer daqui para frente, assim, fazer o roteiro, fazer tudo. Eu vou falar a verdade, vou começar a fazer o meu agora. Agora, eu vou pegar hoje, terminando aqui, porque realmente o projeto integrador, ele foi, assim, meio puxado, teve que ter roda de conversa, relatório, da apresentação. E, assim, se fosse só nós, se fosse o serviço só, por exemplo, tem muitos acadêmicos aí que estão fazendo só autograduado. Eu sou professor, sou servidor público, então, assim, eu estou vendendo a cama para não dormir. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse é porque, às vezes, vocês querem fazer com a complexidade do projeto integrador. Não precisa, tá? Aqui é um objetivo só. A partir desse objetivo, quais são as metas? E você vai gravar um vídeo ou fazer uma cartilha informativo. É isso. Não é nada mais que isso. Ótimo, tá ótimo. Não, eu entendi a metodologia. Esse é que é nosso problema, professor. Não é tão Esse é que é o problema. Não, professor. Essa cartilha, nem que seja tão simples, tem que ser uma coisa bem feita. Nós vamos guardar. Não sei nem para onde vai essa cartilha. Ainda vou assistir a aula, ver tudo direitinho. Débora, mas é um ou outro, tá? Se você gravar o vídeo, não tem cartilha. Se você fizer cartilha, não tem vídeo. Tá. É um ou outro. Tá bom, então. O simulado já terminou? O Edgar perguntou sobre o material, né? Sim, já vou encerrar a gravação aqui. Só deixar o professor Elber responder ali a É o seguinte, professora, eu realizei uma live, uma reunião com o Polo de Colinas e de Ponte Alta. E eu fiz um material no Word. Eu fiz um material no Word e disponibilizei para as tutoras presenciais para colocar no grupo do WhatsApp de vocês. Aí eu vou, assim, até agora, no meu polo, Colinas e Ponte Alta, ninguém fez o vídeo. Eu vou até passar meu telefone para a tutora presencial, que eu vou ficar disponível essa semana para eles poderem fazer o vídeo ou então fazer a ferramenta. O vídeo, igual a professora falou, é uma coisa simples, é só para você fazer um bate-papo lá, por exemplo, fiz lá da ODS número 10. Aí você fala, olha, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nasceu com a Conferência da ONU, na Agenda 2030, Agenda 2030 da ONU. Aí, por exemplo, se você for desenvolver o ODS 10, aí você fala, olha, para ter um desenvolvimento sustentável, a distribuição igual da sociedade entre os países, ele afeta a questão do desenvolvimento sustentável. Aí você vai ter um bate-papo, até coloquei uns indicadores, aí você coloca o Brasil, está na posição 50 da ODS,
um desses fatores também que inclui é a questão do desemprego, a questão da igualdade dos sexos. Aí você vai ter um bate-papo aqui do jeito que a gente está aqui. Só que você vai registrar esse bate-papo no vídeo, né? Se você desenvolver 4 minutos, 5 minutos de vídeo, já é o suficiente para você atingir a pontuação máxima. Vou passar meu telefone para a tutora presencial de Colinas e de Ponte Alta. Vou ficar disponível das 7 até as 10 para tentar vocês organizar o vídeo. Ou seja, você já tem um roteiro, você vai reproduzir aquela fala, só que filmando, né? Basicamente é isso. Aí, assim, disponibilizei lá a apostila para eles fazerem a prova final. Passei para as tutoras, elas vão disponibilizar no grupo do WhatsApp para vocês. Mas até agora, ninguém no meu polo fez o vídeo nem a cartilha. Estou preocupado e me disponibilizo a ajudar. Tranquilo? Não, mas pode deixar que Ponte Alta hoje eu vou começar, vou pesquisar uns vídeos aqui para analisar direitinho. Porque realmente eu vou começar a trabalhar no meu agora. Bora fazer o seguinte, Edgar, Débora, terminando a live, a tutora presencial já te passa meu telefone e a gente já faz isso hoje. Pode ser assim? Sim. Pode. Eu vou preferir fazer os vídeos, porque não eu falei sobre questão de água. Aqui em Ponte Alta tem muitas. Só uma pergunta rapidinho, professor. E nós vamos fazer... No caso. Fica marcado. Nós estamos te ouvindo, Débora. No caso, para a aparição do vídeo, tem que ser todos os alunos, porque no meu grupo é 5, né? 5 integrantes. Tem que ser os 5 alunos aparecendo no vídeo ou pode ser uma pessoa só falando nesse vídeo? Débora, eu só quero que evidencie a participação de todos. Um foi o roteirista, então vamos dizer, a Débora não aparece no vídeo, mas foi a Débora que fez o roteiro. Então, vocês vão dizer o que cada um fez. Não necessariamente precisa aparecer os 5 no vídeo, não. Beleza. Tá? Tá bom. Obrigada, professora. Professor Rony ia falar. Pode falar. Não, eu só queria aliviar um pouco, né, mais uma vez, deixar uma mensagem de leveza, porque eu vi a preocupação do Edgar em fazer uma entrega, né, muito boa, e eu acho que esse é o intuito mesmo, que a gente tenha um bom registro. Mas eu queria dizer a todos os alunos, né, acadêmicos, acadêmicas, que antes feito do que perfeito, né? Então, eu acho que é muito importante a gente fazer algo, entregar algo, né? Para que a gente tenha esse registro com o que a gente aprendeu até esse momento aqui, né? Do que querer entregar algo perfeito e muitas vezes não fazer entrega alguma, o prazo expirar e a gente deixar isso sem pontuar no mínimo, né? Eu gosto muito de dizer que é justamente isso. Todas as entregas, elas vão refletir o avanço que tivemos, como a professora mostrou naquela rota ali, tão bem desenhada, que em cada momento, né, a gente vai agregando um pouco. Então, o que eu queria dizer é isso. Façam, né, entreguem, e com certeza será muito bem-vindo, muito bem-quisto. Mais uma vez agradeço. Tranquilo. É isso, né, minha gente? Vamos tirar foto, gente? Quem quer abrir a câmera aí para tirar uma fotinha bem bonita? Ajeitar o cabelo. Valdirão, agora eu vi. Aí eu dei valor. Me conheceu, professora? Agora eu conheci. Eu sou do Polo de Canziara. Muito bem. Quem vai tirar a foto? Rony? Tiro. Ué, o meu não tá abrindo, não. Tá Podem sorrir aí, pessoal. Eu... Manda, eu coloco lá no grupo lá. A hora que tiver todo mundo ok. Ó o Bolívar. Sorrindo. Então, vamos lá. 1, 2... Edgar, ó o povo aparecendo. 3. Vamos lá. Deixa eu já pôr no grupo lá. Espera eu, que eu tô ocupada aqui. Mais uma, então. Deixa eu voltar aqui. Aê! Eu fui negociar ali e botar o chapéu do boné, então eu não fiz como é que diz, arrumação ainda não, tava assistindo vocês. Então, peraí. Legal. Vai, Kézia. Eu tô indo.
Acabo de conhecer a Débora, a Cássia, Elisângela, pronto. Essa aqui é a Késia, minha irmã. Oi, Késia. Oi, tudo bem? Joia. Então vamos lá, sorrindo. Ei, eu quero saber que... 3, 2, 1, já. Ah, essa ficou bem cheiona mesmo. Bastante gente aí. Ei, professor David, dá uma ajudinha aqui. Peraí, Débora. Eu tô aparecendo aí. Nós estamos todos de longe. Vocês quase não visitam os polos. Não vai ter uma festa de final do ano de formatura convidando todos os acadêmicos de longe, só no centro aí de Palmas, não, para fazer uma festa grande? Menina, bota fé. Por conta da Uniquins. Eu acho que cabe planejar, hein? Muito bom, pessoal. Ficou todo mundo bonito e cheiroso também, hein? Tô sentindo aqui. Muito bem. Gente, eu vou encerrar a gravação, tá? Aparecendo? Um abraço.